Pronto, chega. Com cara de trabalhador. A gente é artista, não é trabalhador não. É, eu lembro de Rai. Gente, ó, pra quem não sabe, essa aqui é a Iá. Hoje eu tô voltando aqui, acho que depois de uns 3 anos, né, que eu não venho aqui no estúdio. Sim, por aí. Uns 3 anos que eu não venho aqui no estúdio. Depois da pandemia você veio? Foi, por aí. Foi depois foi antes da pandemia? Logo depois da pandemia. Logo depois da pandemia. Sim. E aí, eu convidei a Iá pra gente gravar esse vídeo hoje porque isso aqui tem muita memória afetiva, né? Sim. A gente fez muita coisa aqui. Na verdade, aqui já é o upgrade dessa história, porque começou num outro estúdio, sim, que era num outro centro. Bairro, no centro. E hoje, antes de vir pra cá, eu tava pensando... Vamos aqui pra sombra. Eu tava pensando se eu lembrava como que eu comecei a trabalhar no estúdio. E aí eu fiquei tentando... Trabalhar na sorveteria? Eu trabalhava na sorveteria, só que quando eu fui pro estúdio, eu já tinha saído da sorveteria. E aí eu lembrei que eu ficava passando na porta do estúdio e eu conversei com o Lelo, que foi quando eu tive a primeira oportunidade de fazer formatura. Aí eu fiz uma formatura e aí eu ficava infernizando toda semana que eu queria saber o que acharam das fotos. Aí ficava passando lá e eu não conhecia o processo, né, que tinha que descarregar. Eram 50 cartões de não sei quantos fotógrafos. E aí, como é que tá? Foi bom? Na verdade, a formatura foi experiência mesmo, foi né? experiência? Como experiência. Mas eu não tinha... Vivência, eu né? não tinha experiência nenhuma na época, né? Então, para poder você fazer essa experiência e ver como... funciona, e a gente vê como você também que foi. E aí eu lembrei que foi isso, eu vi um vídeo no YouTube do cara falando como que você podia conseguir trabalho, vai lá, fala com uma pessoa experiente da sua região, da sua cidade. E aí eu fui no estúdio, foi quando começou essa caminhada lá. Tinha essa paixãozinha por fotografia. Já então... fotografava, na verdade, né? Mas não tinha tato, não tinha nada assim na época. E aí tive essa primeira oportunidade de formatura, que foi uma loucura, né? E aí a gente começou... Sempre uma loucura boa. A gente se diverte pra caramba, é uma loucura boa. Aí a gente começou a trabalhar. Eu tava olhando, fui resolver o problema do passaporte, tava sem meu RG, achei minha carteira de trabalho em casa. Minha mão empolou na hora que eu peguei. Aí eu tava vendo, né, a diferença, assim, que a gente tá falando, parece que é muito recente, mas a gente tá falando de quantos anos? Se a gente fala que veio pra aqui, já tem 8. É quase 11 anos. Mas 12 anos. Quase 11 anos, 12 anos, exatamente. O salário era R$635. Ele pegou então. R$635 na carteira lá, R$635. E foi muito legal, assim, eu fiquei olhando, aí eu vi, só tive 2 trabalhos, né, a sorveteria e aqui. Aí fiquei olhando e falei, nossa, como as coisas mudam, né? O que a gente faria hoje com R$600? Faria nada, né? Faria nada. Se bem que o de outro já não dá, né? Já não dá. Pois é, Iá. Mas é isso. E aí, me conta, como que foi esse processo também de transição do estúdio pra cá? Como que foi pra você, assim, sair? Você sentiu que foi um momento de restart, assim, na carreira? Como que foi pra você quando... Gente, as coisas de Deus é tudo, assim, muito trabalhada, né? Eu vim aqui, porque eu morava uma pessoa aqui, que é alugado, e a gente sempre pegava esse lateral para outdoor, das formaturas. A lateral da casa. A lateral da casa, que tem ali um espaço que é próprio para outdoor. E eu vim falar com ela, para poder liberar o espaço e tal, alugar, sei lá. E na hora que eu cheguei, ela tinha falado, né? Foi uma notícia triste, que o esposo tinha falecido e que ela ia embora. Olha, por que você não aluga aqui? Eu, hã? E a gente tinha acabado, você lembra que a gente tinha acabado de reformar lá embaixo. Sim, tinha é verdade. gastado um dinheirinho bom. É verdade. Lá embaixo, foi um dinheiro assim considerável. Trocou o piso, montou escritório. É verdade. Lembra? Que ela tinha chegado. Né? Tinha chegado, demos uma reforma com um valor considerável e aqui tinha que, para fazer essa adaptação, tinha... Era muito dinheiro. Apesar do espaço parecer que já está tudo pronto, mas não está, porque tinha você muita tem coisa. que adequar a nossa realidade, né? Então nós criamos paredes falsas, né, e tal. Construiu o estúdio todo lá de fora. Construiu o estúdio lá no fundo. Então, assim, e aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou assumir isso aqui agora? Aí minha filha falou, mãe, vai lá. Ela veio, ficou doida também, falou, vai lá, gente, se precisar a gente ajuda, a gente tá junto. E aí eu falou, então vamos, né? E assim também, essa história que a gente sempre foi no centro. Então, será que as pessoas vão até a gente? Tinha uma questão de comunidade, né? Coisa ali assim. Que o pessoal tava ali no centro, todo mundo chegava no centro. Tinha gente que ia lá no centro só para tomar um cafezinho, um chazinho de abacaxi com a gente. Então assim, a gente fala, e aí, o povo vai, e aí algumas clientes falavam, e você vai, onde você for,
seu cliente vai, você é IA, você onde o povo vai, você vai. Onde você põe, o povo vai. E aí deu um incentivo pra gente, a gente veio e assumiu aqui. É verdade. E aí você entrou na cena, né, também, junto com um amigo meu. Você lembra, na verdade, eu acho que esse processo, ele, sei lá, eu sempre fui muito sonhador, né? E eu acho que esse processo, pra mim, de mudança, ele começou muito antes, porque você lembra que eu praticamente reformulei o estúdio lá, né? Sim, foi nesse processo da mudança, no processo da mudança. A gente fez da reforma. E aí a gente, não tem curva, não é curvado, vamos curvar. E a gente colocava isopor, colocava proteção, pintei o estúdio de spray, lembra? Parede preta. E eu tava lembrando disso hoje também, porque eu chegava pra Cordeiro, o Cordeiro é o esposo dela, que era o homem do dinheiro. Aí eu falava, Cordeiro, a gente tem que fazer isso. Aí ele só olhava pra mim e falava, Aí botava o cartão assim e falava, tipo, se você quiser fazer, você faz, eu não vou fazer nada. E era muito doido, porque era tipo, a gente sonhando, experimentando muita coisa, porque apesar da gente ver na internet, a gente saber como funciona, a gente... Só que não tinha essa facilidade tão grande naquela época, há 12 anos atrás, 13, não era tão fácil. E era um pouco de ousadia assim também, né, porque tanto a gente tava... Eu digo a gente porque tinha um núcleo ali, né, que estudava muito, via muita coisa, a gente apresentava as coisas pra vocês e vocês topavam muitas coisas, mas a gente estava naquela, entre OS e entre fazer o que a gente queria inventar no estúdio. Então, essa era a ordem de serviço, a gente tinha um bolo assim de formatura e a gente tinha que conciliar, né, porque o que a gente fazia fora era meio que... Tá falando, a parte de edição, viu? A parte de edição. E aí a gente tinha esses projetos que a gente ficava sonhando com o estúdio, tem que ter monitor no estúdio, tem que ter tela. Aí a gente ia fazendo isso, só que era muito... Tinha essa coisa, né, como é que eu posso dizer? Tinha uma turma que queria muito ver a coisa acontecendo, porque a gente queria ver a modernidade, e já tinha outra turma que ficava ali, não, tem que dar conta da OS, tem que... Não era? E era muito doido, porque era realmente uma família, a gente brigava como uma família, a gente comia como uma família. Dava risada, caía de cadeira. Nossa, era incrível. Era incrível. Eu tava falando ontem sobre isso, eu falei assim, gente, como o nosso grupo era... unido no sentido assim, de família mesmo, né? É tanto que o pessoal chama mãe. Não, era uma fase muito demais, legal. Acho que aquela época a gente conseguiu montar um núcleo que era muito entrosado, assim, né? Sim. Apesar de ter muito ciúme, apesar de ter muita coisa, a gente era muito entrosado. Não, falar em ciúmes é porque esse menino, como é que você falou que Rai falava com você? Garotinho. Não, Garotinho, você tem que segurar a sua cabeça. Sua cabeça. É porque esse menino é meio doido. Aí o ciúme é porque meio que entendia a doideira dele. Era. Por causa das minhas ansiedades também, tudo, né? E ter alguém para poder estar pondo em prática comigo, porque eu sempre fui, como é que eu falo, eu sou sensorial. Eu sou mais, a minha fotografia, não era muito, não sou. Sim. Né? Muito técnica, como eu sempre falei para ele. É isso. O que eu tinha, eu passei pra você, né? Dar uma lapidada nessa. Lógico. Calma, volta, vem pra terra. Calma, vem pra terra, segura a onda, né? Em relação à impaciência com a pessoa de fora, o cliente. Eu sempre fui muito amoroso, gente. Amoroso. Calma, relaxa. Então, assim, eu falo pra ele que a gente, no estúdio, a gente tem essa coisa de... parte técnica, a gente oferece tudo. Eu nunca tive ciúme com câmeras, mais cara que fosse. Comprou a nova geração agora. Toma. Pega, vai aprender, vai viver, vai fazer. Isso com todos os nossos funcionários sempre foi assim. Nunca fui ciumenta com o trabalho. E quem soube aproveitar isso... Avançou, é verdade. Né? Quem soube, todos que souberam aproveitar isso, curso... A gente comprava, botava lá, eu fui pra Salvador. Gente, eu fui pra Salvador, eu fui o único funcionário que saiu, fez uma viagem paga, entendeu? Fui de avião pra Salvador, fui pra um congresso lá de fotografia, aprendi porra nenhuma, mas foi massa, foi ótimo. Mas é isso, eu era o queridinho, não desculpa quem não era. Mas é porque assim, dentro da ansiedade dele, eu meio que entendi essa ansiedade dele. E dessa questão do querer, de jogar uma câmera, meu filho ficava louco, né? Esse doido pegava uma câmera nova e fazia assim, tchuc,
Jogava a câmera pra cima. Pra ela clicar de cima. É verdade. Né? Então, assim, e eu entendia um pouco isso e eu vivia isso junto com eles. Então a gente fez, não, quem vai comigo? Adilson. Quem vai pra viagem tal? O cara aí vai. Adilson. Quem vai? Daí os ciúmes. Aí tinha ciúme. Mas isso é muito interessante porque eu falo isso até hoje, né? Acho que a gente não tem problema de falar isso. Eu sempre falo assim, gente, o meu período no estúdio, isso foi fundamental. Eu tava falando isso com você outro dia. Fiz um story outro dia mostrando de um trabalho que todos os meus flashes deram errado, meu rádio parou de funcionar. Sim. E eu tinha um cabo que chama cabo PC, que é um cabo arcaico, assim, ninguém nem tem mais esse cabo. Só quem o povo tem... de hoje não conhece o que é isso. Normalmente quem vai ter isso é quem de fato tem estúdio, porque é um equipamento que a gente usa ali no estúdio. Mas assim, pra quem faz externa, normalmente não tem. E eu tinha esse cabo na minha bolsa e foi o que me salvou. Só que não foi do nada, né? Eu conheci esse cabo num lugar, isso foi muito importante. Então acho que o legal é que assim, como você tá falando, eu nunca aprendi fotografia no estúdio. Tipo, ninguém nunca pegou na minha mão e falou, isso é assim, configuração. A gente ia de fato desbravando. Acho que foi um período que a gente estava ali entrando em diversas coisas tecnológicas, né? Desde o período ali da 7D, entrando em full frame. A gente tinha 2 câmeras full frame no estúdio na época, né? O resto era 50D, 40D, 30D, 7D. Então tava todo mundo aprendendo muita coisa e você tava migrando, querendo ou não, ainda dessa fase analógica, né? Que era um outro tipo de funcionamento. Coisas que a gente não usa mais hoje em dia, como por exemplo, fotocélula. E sempre a gente saiu na frente com isso, né? Exatamente. A gente ia para os congressos, eu mais Cordeiro, meu marido, e ele loucamente, às vezes eu brigava com ele, porque ele saía comprando tudo. Exatamente. Tudo que tinha de novidade, tudo que tinha de coisa assim, ele saía comprando. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas a gente sempre saiu na frente. A primeira digital, o fotógrafo digital foi a gente aqui em Anápolis, 2005. 2006. É verdade. A primeira câmera digital foi a nossa, a gente. E a gente não tinha, né? Pra ver alguma coisa, tinha que de fato ir pra feira, viajar pra São Paulo. Sim. Não tinha tantos reviews na internet, porque as pessoas não o equipamento ainda era muito caro. Foi um boom, né? Foi um boom, de um tempo pra cá. Foi Exato. De um tempo pra cá, mas naquele tempo só os ousados que... Exatamente. e essa coisa que a gente tá falando de família era muito legal porque tinha essa divisão, né? Tinha gente dentro da sala de produção, estudando e trazendo as referências, aí vocês viajavam pra feira e chegava lá, validava se o que a gente falava era verdade, aí vocês traziam tudo, aí chegava, a gente testava tudo, ia desenvolvendo, ensinava pro outro, era muito doido. Então acho que é isso, assim, eu não aprendi dentro do estúdio fotografia de fato, mas eu aprendi diversas outras coisas e é por isso que eu falo que, hoje eu falo que fotografar é a coisa mais idiota que eu faço, porque de fato e olhar para esse período, por exemplo, onde eu tive que aprender organização, onde eu tive que aprender sobre programa, Photoshop, operar equipamento, sobre cabo, acessório, tripé, como que monta, sabe, tudo isso que envolve a nossa profissão, que é muito além do que você ser um bom fotógrafo, principalmente nos dias de hoje, que a câmera tá fácil fotografar, ninguém fotometra mais. Então foi muito importante porque deu esse tato, né? E é como você falou, quem soube aproveitar, tava lá o recurso à mão, as câmeras, as lentes. Então eu falo, cara, os cursos. Quando eu saí de fato, exato. Quando eu saí de fato, eu fui, né, poder pegar meu nome, poder trabalhar. Eu já conhecia todo tipo de lente, todo tipo de equipamento, eu sabia como funcionava, eu sabia de tudo. Não, e não só pela teoria, você tinha na mão, o tato, tinha uma câmera porreta na mão, exatamente. Tinha uma lente porreta na mão. A gente já tinha 70-200, 24-70 do ano, tipo... Então assim, não foi que fica teoricamente fazendo o curso... Exato. A distância e tal. Não, você tinha na mão. Né? Todos os nossos fotógrafos tinham na mão. Isso. E eu falava, toma, vai estudar, vai aprender, vai isso. Então, assim, falo de novo, quem soube aproveitar, aproveitou. E a gente era muito próximo também da parte de gestão, né, Iá? Então, assim, para todo mundo que tinha essa visão empreendedora, que queria migrar, que queria de fato fazer ali seu trabalho, a gente estava muito próximo. Então, era também um estágio praticamente. A gente aprendia... nunca fechou isso também de vocês. Não. E foi tudo muito tudo aberto, vivenciado, né? Até porque a gente, principalmente de produção, que montava álbum, a gente tinha contato, por exemplo, com o fornecedor, né? A gente sabia quanto custava o preço de custo de um álbum, como que a gente vendia lá na frente. A gente liberava isso tudo para você. Exatamente, a gente tinha esse contato. Então, é isso, assim, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente não sabe aproveitar, assim, sabe? A gente não sabe entender a importância de cada coisa ali, como que aquilo está sendo importante pra gente.
Porque eu acho que às vezes a gente quer o óbvio, né? Tipo, eu tô num estúdio, eu tenho que aprender, a pessoa tem que me ensinar a fotografar. Eu tô num hospital, a pessoa tem que me ensinar a operar, sabe? Sim. Então acho que tem essas diferenças, assim, eu acho que eu sempre soube observar isso. Todas as áreas. Pode então, fazer. Então, assim, eu acho que o interessante é isso. O mundo tá isso, pra você dar o que você tem, né? É verdade. Porque daqui a pouco eu não tô mais nesse mundo. Verdade. Então ficou pessoas para ir para frente, para continuar, para se morrer aqui, que não adiantou nada. É verdade. A gente tinha, por exemplo, gente que era vendedor, ia para produção, gente que era só design virava fotógrafo, né? Tinha toda quem, né, vai no dia a dia vai vendo essa a aptidão mesmo de cada um. Você vê que é muito bom, né? Eu fico feliz mesmo de coração, assim, eu fico muito, muito feliz. A minha própria caminhada, né, no estúdio, eu acho que foi muito disso, assim, também, porque era isso, eu não tinha o tato de evento social, o que eu fazia era de experimentar. Eu testava minhas coisas lá, mas não tinha ainda tido esse tato com... Não fazia tanto freelance, ainda fazia um casamento ou outro, que era muito de chegar no fotógrafo fazer casamento, eu ia lá pedia, como eu cheguei a pedir para fazer... Como free, né? Como freelancer, pedia para fazer formatura. E aí eu entrei no estúdio de fato para ser design, né? Foi. De fato era design. E os eventos como fotógrafo era freelancer. Então assim, não tinha essa coisa firmada assim, é fotógrafo. Não, era design e aproveitava como fotógrafo. E era muito bom, porque eu podia errar, né? Era maravilhoso porque eu podia errar. A conta tava nas costas de outra pessoa. Deixa eu contar uma curiosidade. Esse menino chegava com os cartões lá, com um pé de uma pessoa, com uma coisa esdrúxula assim que ele via. Ele saía fotografando e chegava com o cartão cheio desses trem, que é da cabeça dele mesmo. Eu fazia 20 mil fotos numa formatura, tipo... 15 mil fotos num casamento, coisa absurda. Não, aí chegava com o dedo, com o pé, com um trem cômico, uma perna aberta. E eu achava a coisa mais interessante do mundo, né? Então, porque esse olhar de ansiedade, de novidade, né? Ele disse, pelo amor de Deus, são os cartões. Era isso, né? Era tudo muito novo, o equipamento, o tato, e aí você passa, primeiro, né? Você tem a possibilidade de usar o equipamento. Aí depois você tem a possibilidade de testar um recurso. Aí você tem a possibilidade de testar um recurso criativo. Aí é um flash. Depois do flash a gente tem um rádio. Aí você tira o flash de cima da câmera. Então era muito recurso, assim. Cada coisa dá uma estética diferente, né? Uma imagem diferente. Sim. Tamanho. Gente, você lembra disso? Que esse pinheiro ficava livre, aquele coqueiro ficava livre, era tudo livre. Olha o tanto que ele cresceu. Era verdade. Muitas dessas plantas que está gigante hoje veio lá de casa pequenininha. É verdade. Essa aqui mesmo, eu lembro que eu tinha um cuidado danado com essa quando crescia. Muitas aqui foi lá de casa, todas essas vieram lá de casa. É complicado ser artista, viu, gente? Muitas vezes não é entendido, muitas vezes, né? O artista ele tem que... Às vezes ele fazer arte, né? Fazer arte dele e quem quiser que se apaixone ou não. O problema é da pessoa que não se apaixona. É verdade. Né? Não é nossa. E arte é reinventar, né? Isso aqui é reinvenção. Foi reinvenção, né? Acho que talvez seja até a palavra que define essa conversa, né? Reinvenção. Reinvenção. Sempre. Tudo é reinvenção. Não para. E que bom que está voltando, que as pessoas estão realmente entendendo que você tem que ser natural, tem que aceitar. Meio que se recuperando, né? Recuperando, né? Tem que aceitar isso, né? Então, assim... Gente, ó, eu tenho uma memória afetiva com isso aqui também, porque assim, ó, a gente trabalhou duro. Mas a gente trabalhou duro que nem uns cavalos pra fazer esse estúdio acontecer. Até assombração a gente via. É sério. Porque essa casa... Ó a casa, ó. Faz assim, tem um eco, ela é grande. E na época da reforma ainda não tinha tanta coisa dentro ainda, né? O eco ficava maior. Ficava maior ainda. E a gente... Vem aqui, ó, Dinho, nós dois, nesse banco aqui. Tem uma foto disso, inclusive, que acho que Miga tirou. E a gente diagramava as paredes, espalhava quadro por aqui, imprimia foto de 24 horas por dia, e montava álbum, fazia montagem, não sei o quê. Isso tudo pra inaugurar essa casa aqui. Pela inauguração. E aí tá eu e a Dilson aqui, né? Sentado, tudo bagunçado aqui, tudo bagunçado. E aí tá a gente lá umas meia-noite, quase uma hora da manhã. Escolhendo as fotos no notebook. Foi. Aí tá aqui, nós dois, daqui a pouco a gente viu. Os dois olham um pro outro. Foi sério. Na medrosidade esse menino.
todo o projeto foi pensado, né? Aí muita coisa foi remodulada, igual Não, essa porque- peça era um móvel de lá do estúdio que foi Isso aqui, reaproveitado. na verdade, né? era umas... Igual aquele ali, ó. Eram umas prateleiras, na verdade. Era fixado na parede, em pé, deitado. No outro estúdio, E né? aí transformou nisso aqui, aí isso aqui também foi criação. Foi. Porque nós dois aqui tem muita... Trelelê. Lelê. A gente se perdia daqui pra pouco. Era verdade. Entrada de, Era verdade. Entrada de Arraial, a gente ia conversando, daqui a pouco a gente passou e falou... É verdade. Adilson, que é isso aqui? Isso aqui Era não é assim, era nosso marco. Adilson, lembra que a gente já se perdeu 50 vezes. Aí era eu de copiloto esquecendo e ela de motorista A esquecendo. gente ia conversando, dando risada, não sei o que, daqui a pouco eu falei... Ih, Passava que lugar assim. é esse aqui? Que eu ia estar mais? É verdade. Voltava. E tem muita coisa aqui, né, ainda igual esses álbuns aqui que a gente Sim. trabalhou junto e ainda é muito atual, né? Tipo, É. a gente olha pra essas fotos É hoje em atemporal dia, isso, né? é atemporal. Atemporal, é isso. Gente, isso aqui eu trabalhei nesse material junto com o Iá. Esse. E até hoje tem esses materiais aqui, ó. Olha só pra vocês verem. A gente olha e assim, é uma nostalgia porque a gente lembra do dia, né? Do dia, detalhes. Dos detalhes, né? Muito É. atual, né? Eu acho que, na verdade, muita coisa foi a gente que inventou. Foi, eu também acho. Ou começou, por exemplo, umas coisas dessas. Isso Gente, olha aqui só. você falou, a gente tava fazendo isso aqui, você falou, faz a sombra ali. Aí, tá vendo? É. Ela na escada, ela ia descer lá da escada e passou essa sombra lá, olha pra isso. Então isso aqui, gente, tem coisa que é atemporal mesmo. Esse dá aqui de tem muito vida. trabalho de flash fora, que era uma coisa também que na época não se fazia tanto, né? E a gente já edição. fazia a edição, o Essa dessa amarelão. amarelão. É. Gente, era muito doido. A gente chegava dos ensaios, porque eu acho que... Aqui, da Garotinga. Como é que é o nome dela? Ai, não lembro. Era muito doido porque eu acho que foi a minha... Como é que eu posso dizer? Foi a minha maior parceira de fotografia, porque eu acho que foi a pessoa que eu mais fotografei junto. Foi, porque a gente... ela disse, bora, Dil. Porque depois daqui eu fui fazer tudo sozinho, então era eu com o assistente e a gente fotografava junto, sim. a gente fazia tudo junto. E aí chegava e era ansiedade pra ver as fotos no computador, editar o álbum, né? Vendia muito álbum na época, né? Sim. É que o doido da fotografia, que eu acho que muita gente não se toca, não se liga assim, é que tem uma parada que o que acontece na foto, ela nunca vai deixar de existir, né? O termo, ele é diferente. Você olha uma foto e você não pode dizer... Eu aprendi isso com o passar do tempo. Você não pode dizer eu estava, eu estive. Você está e você sempre Não vai vai estar deixar de naquela estar, não imagem. vai. Aquilo existiu, ele foi registrado e isso sempre vai E existir. por ter sido registrado, você está. Exatamente. Porque senão você estava. Exatamente. E você sempre vai existir naquele detalhe, você vai olhar para aquela foto, você vai lembrar do cheiro, você vai lembrar do Lembra. dia. E lembra mesmo. Lembra? mesmo. E assim, eu vejo foto, a gente pequenininho lá no Rio, não sei onde, e eu lembro. Uhum, o barulho, né? da Detalhe água. assim, desse dia. Você lembra que nesse dia a gente caiu, se cortou, Sim. que a gente fez não sei o quê, que não sei o que, quase se afoga. Sim. Então você lembra detalhes que É se voltar você não mesmo, tivesse né? a foto, ia se perder É na mente. verdade. É muito Se diferente, né? A gente fala essa coisa, eu tenho isso, né? De querer viver, porque eu quero viver muito, porque eu acho que eu vou morrer cedo. Eu sempre tive essa certeza. Então eu preciso viver o máximo que eu puder viver. Só que tem esse paralelo, porque assim, quando você vive, você não lembra de tudo. Sim. E a foto, ela é muito importante, sim, assim, sim, sabe? sim. Pra gente reviver Eu e... sou muito feliz por fazer muitas pessoas estarem. Nossa, quantas pessoas, imagina, já deve ter passado de 1 milhão de pessoas, né, fotografadas. Agora a gente vai entrar nos bastidores das produções IA, dos estúdios IA. Vamos caminhar por aqui primeiro, depois vai pra lá. Ó, agora vou mostrar pra vocês o lugarzinho que eu trabalhava, escondido. Bora pra toca. Escondido. Bora pra toca. É a sala de Tá produção. cesado. Ó, minha mesa era aquela ali. Aqui nesse estúdio, né? Nessa sala. É, nessa sala. Porque a gente já veio do outro estúdio pra cá e eu trabalhei nessa mesa aqui. Gente, uma curiosidade. Meu computador sempre dava problema. Sempre dava problema. Ninguém sabe por quê, né? Mas Ninguém tudo sabe bem. por quê. Porque ele tocava e dava problema. Era. Às vezes eu ficava tipo um dia inteiro, que eu fiz com o computador lá dentro e eu não posso fazer nada, tô sem computador. Não, aí o outro pegava e tava tudo bem. Aí Era.
É verdade. Outro encostava o dedo, o computador ligava. Eu sentava, o Photoshop travava, o computador desligava. Pois é, que é muito doido. Unidos. E aí aqui meio que era essa como é que eu posso dizer, essa confraria, né? Porque a gente vivia isso, assim, essa loucura. Com outro, conversa com outro, kkk com outro. Era. Escondendo, às vezes, que a gente tava vagabundando no computador, aí saía rápido, quando percebia... Conversando, tá vendo? Quando percebia alguém entrando na porta, a gente... Como se a gente não soubesse disso, né? Eles pensam que a gente não sabe, eles pensam. Até hoje é assim, eles pensam que a gente não sabe. Olha, eu vi um negócio aqui agora e lembrei do servidor, quando o servidor veio pra cá, a gente teve um ataque, não foi? Hacker no estúdio. Foi, teve um deles que deu um pane, né? Um deles. Que é espelhado, né? Então, um dos espelhos deu. Que o cara, inclusive, cobrou pra poder devolver os arquivos, né? Mas aí tentou, né? Mas não conseguiu salvar de lá do espelho. Como a gente tinha espelho, né? Então estava tudo salvo. Tinha recuperado, porque o servidor ele é todo espelhado, né? Então todo o material é feito cópia automaticamente. Tanto que a gente trabalha no servidor, a gente não trabalha no arquivo do HD. Original. E aí teve foi um auge também, assim, porque ninguém nunca tinha tido contato com hacker, foi chique, né? A gente negociando com o hacker. Também assim, a gente sempre teve os arquivos, mesmo tendo um servidor, a gente sempre teve alguns brutos, né? Naqueles HDzão. Até quando era CD ainda, né? Tinha no CD, tinha várias redundâncias, assim. É curiosidade mesmo, assim, de um momento. Aqui tem a sala do Chef Mó. Chef Mó. Na moda hoje é CEO. Do CEO, Do CEO. Do CEO, CEO Full. CEO. Aqui a área... CEO é meu filho, por sinal. Aqui a área dos estúdios. Aqui tem gente, estúdio 1. Lá no estúdio 2 não tem Vou mostrar. Aqui ali embaixo. Aí. Dá uma olhada, que legal. Isso tudo a gente montou, né, Iá? Tipo, isso aqui era um quarto da casa, né? A estrutura inclusive real... tem um banheiro escondido aqui atrás. Tem um banheiro escondido aqui atrás, é verdade. Lembra? Banheiro escondido. Desculpa. E a gente trabalhou em muitas estratégias aqui. Eu lembro... Tem uma janela aqui também. Sim, tem 2 janelas aí. A gente foi testando muita coisa, né? Um fundo que abria inteiro, aí depois tinha que mudar. Era muito legal. Infinito, né? Aqui agora vem a sala de reunião. Que agora também vocês estão fazendo podcast, né? Podcast, sim. É legal, né? O estúdio está acompanhando também a movimentação dos novos tempos. Sim. E o espaço que servia para uma coisa, hoje serve para outra. Isso que é legal, né? De ir reformulando as coisas, né? Aqui dentro tem um closet, ó. Mostra lá a salinha da bagunça. Mostra ali a baguncinha. O ferro que a gente não está achando. Olha lá. O ferro que a gente não estava achando. Gente, aqui, isso aqui é muito interessante de mostrar também, porque é basicamente um acervo de 40 anos, né? De 30 e tantos anos de profissão. Que a foi carregando ali, tem coisa que ela trazia de casa, os trem que ela comprava em viagem. Os congressos ia comprando, né? Ia comprando coisa em viagem, ia montando esse acervo, a banheirinha dos newborns. Coisas do quintal, da área. De casa mesmo, né? Aqui do coqueirinho. Muito legal. O que eu acho massa é isso, porque eu acho que não tem nenhum dos nossos colaboradores assim que saiu com tempos sem ser feliz. Eu acho que todos foram felizes. Eu acho assim que a pessoa escolhe ser infeliz, né? Eu acho que a pessoa pode escolher não gostar de nada, a pessoa pode escolher ser infeliz, ela pode escolher não entender, ela pode escolher, sei lá, aproveitar todas as situações da nossa vida, né? É multi função, né? Dá coisa aí da nossa... Fecha assim. A lixeira. Ai. Gente, faz muito sentido. Essa parte aqui foi uma grande realização também, porque a gente conseguiu fazer o maior estúdio da região, assim, na época, né? Não só da região, eu acho que foi da Bahia mesmo, não tinha. Eu não conhecia um tão grande assim, não. Alguns lá em Salvador, hoje pode ter alguns já montaram algumas coisas assim, né? Mas naquela época não tinha. Naquela época não tinha. Era um projeto muito ousado mesmo, né? A gente queria, porque tinha uma questão.
quando a gente fotografava as turmas, às vezes a gente tinha que fazer montagem dos grupos para conseguir fazer aquela foto grandona, né? De 40 alunos, 50 alunos juntos, né? Dentro da turma. E lembra do estúdio que eu falei para vocês, que a gente estava falando do outro estúdio? Era isso, a gente começou a reformular ele para ficar mais fácil de fazer essa montagem. Então a gente... tinha que ir lá para algum lugar, alocar algum lugar, como já alocamos a verdade. Para fazer. Então a gente falou, não, vamos ter o nosso lugar. Já tem o verde, já tem o interno. Agora vamos ter também o... A gente alugava o hotel para conseguir um hotel que tinha aqui para conseguir fazer todo mundo. E aqui já tinha, a gente fala que é um estúdio porque de fato é um estúdio. Desde a tinta até a quina morta, a altura do pé direito também, foi tudo muito projetado. As escadas, né? As escadinhas que tem ali. Aqui dentro a gente usa, né? É um espaço que é muito usado ainda para fazer camarim, então monta comida ali para os formandos. Não, hoje a gente está fazendo tudo já agora cá. Tá fazendo aqui, né? Entendi. Porque como foi comprando muito, o acervo foi crescendo, né? Hoje a gente tem os praticáveis, hoje tem muita coisa. Tem estrutura, né? As estruturas para os eventos, então a gente deixou ali, que ali a gente montava os camarins. Aí o pessoal fazia foto aqui, ali mesmo. Era uma festa, comia, gente, era uma festa. Tinha o espelho. Então hoje a gente está montando, dependendo do tamanho, dentro ou fora. Tudo lá dentro. Entendi. Ou põe mesas fora e aí é gostoso. Bom demais. Vamos mostrar ali um cantinho ali? Vem cá, né? Não é um cantinho, é uma fotinha. Gente, essa área aqui é uma área que todo funcionário de qualquer lugar gosta, que na verdade, né? Que é o cantinho. Aqui a gente fazia as refeições, a Alda Amanda cozinhava pra gente, fazia as comidas. Aí aqui tem uma cozinha e editando ali o vídeo. E aqui funcionava a sala de cordeiro, que era nosso CEO. Não, aquele já não era mais CEO, aquele já era... Aquele já tava Marajá, aquele já tava Marajá. Né? Ele só brincava com as coisas dele. E aqui é o cantinho de becas mesmo e tal, virou, das formaturas. Das formaturas. E aí nos intervalos do trabalho era por aqui que a gente ficava. Aqui, tem um banheiro ali ali também, fora, tem banheiro ali, a gente cozinhava, trazia comida. Tô falando pra vocês que isso é uma família, assim, é uma convivência de família. Era muito legal, muito legal. Eu fui muito feliz aqui, sabia? Tipo, foi muito legal, sem demagogia nenhuma, você sabe disso, assim. É muito... Vamos pra cá pra sair desse palco. Desse palco. É muito importante, disso. né? Olha lá a fotinha, tá ali. Isso aqui é legal também, acho que foi o primeiro projeto, né, da mudança do estúdio, assim, né? Foi, que a gente quis passar essa coisa gostosa das crianças. Gente, essas crianças hoje, o irmão desse aqui, ele já trabalha no estúdio. E era criança também na época, né? Ele estava sendo nosso representante comercial. E já grande também, era criança. Quando a mãe dele começou a falar Alda. A Alda é a mãe dele. Viu? E foi ele que eu quase matei afogado. Foi. Nessa época aí. E aí, tudo grande hoje. Hoje está lá mais de 10, 11 anos as crianças, né? É verdade. Essa foto foi muito legal, porque todo mundo falava dessa foto. Quando a gente postou, quando a gente exibiu, todo mundo... E uma coisa interessante é que essa foto ela não é junta, né? Aí teve a tentativa, né? Mas assim, na hora que botava junto, um chorava, um puxava o outro, um tirava o brinquedo do outro. E aí a gente começou, vamos fazer pro bote. A gente fotografou de um em um. Fez alguns de 2, né? De 1, de 2, aí foi fazendo até que a gente conseguiu. Aí a gente foi pro computador e é isso, né, que eu tô falando, que a gente trabalhou muito junto. Porque de fato, essa foto fotografou e eu montei essa foto. Então, gente, isso é muito legal reencontrar esses trabalhos e até assim. montagem. Se a gente fizer assim, se fizer né? Porque eu não sou de edição não, tá, gente? Mas assim, o pitaco bem legal. O pitaco bem. Teve momentos que a gente fotografou, por exemplo, só objeto de cena, tipo, precisava de um livro, a gente fotografou o livro para poder colocar no lugar. E ficou perfeito, como se fosse mesmo fotografado junto. Vocês estão vivenciando juntos mesmo. Tinha 16 anos, eu já tenho 28, né? Então, eu vi esse menino, assim, criativo, esse menino que queria aprender, que tinha novidade já no olho. Né? E eu via isso. Então não é qualquer coisa que ia me fazer ele parar. E quando a gente entregou o estúdio, eu já tinha saído do estúdio. Eu só estava trabalhando pra gente entregar a montagem desse estúdio aqui.
Já tinha pedido pra sair, tava nesse, não era? Nesse processo. Você ficou um pouco aqui, né? Não, ficou não. A gente trabalhou na montagem do estúdio e Já pra depois você. fiquei acho que, sei lá, 30 dias assim. E aí já tava nesse processo. E aí quando eu saí, eu falei isso inclusive no dia que eu saí. Eu falei pra você, eu falei, tô saindo da mesma forma que eu entrei. Sim. Né? Na reunião que a gente teve aqui de despedida. Então acho que isso é muito importante, sabe? Teve despedida, teve choro. Teve choro, teve despedida. Teve tudo. Mas então assim. Teve alívio. Então você tem uma essência. É boa. verdade. Não é de Eu acho família. que Que tem um banho no coração e tudo, né? Tiago, foi muito bom esse bate-papo. Eu amei. Foi muito legal, né? Lembrar assim, muito bom. Mudou a logo também, Mudou né? logo. É verdade. Fez um iazinho mais alegrinho, que era aquele outro mais reto, né? É verdade. Aí mudamos. Tia, muito obrigado por me receber aqui. Eu chamo ele de Dinho e digo que é meu filho. O filho pródigo. Filho pródigo. Só que sempre volta, que sempre volta. Foi muito bom reviver esses momentos, encontrar, é sempre bom a gente poder lembrar de forma boa, né? Que a gente cresceu, né? Que a gente evoluiu. Já pensou se a gente só falasse coisa ruim? É bom encontrar e poder falar de mudança, né? Mudança. É. Obrigado, Tia.